posicionado, custe o que custar. Eu preciso estar posicionado, custe-me o que custar. Daqui a pouco a gente vai ofertar. E eu quero te chamar para uma posição. Mas o texto que me vem ao coração é Romanos capítulo 8, versículo 35, onde Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta lança um desafio à nossa firmeza. E o Espírito Santo, ele hoje, ele devolve para mim e para você essa pergunta, mas mais pessoal. Qual é o nível de confiabilidade que a minha e a sua conduta tem em relação ao Senhor? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver o que nós ouvimos aqui, o jeitinho que eles contaram. E aqui eu vou abrir algumas coisas, eu tenho muito pouco tempo, mas nós estávamos vendo aqui, por exemplo, acho que é o Eliseu aqui da turma, se eu não me engano, é alguém que eu vi nascer, alguém que é fruto do trabalho, alguém que nasce de uma família que totalmente é o prodígio, o menino prodígio. Obrigado pelo som, legal. Sabe, tem umas histórias por trás que vale a pena a gente pensar um pouco, trazer até o contexto familiar, de como é que é uma história. Eu hoje olho assim, eu estava até ali, e eu cobro até por causa disso. Fica aqui, presta atenção, porque é alguém que quando eu cheguei nessa igreja, há 20 anos atrás, a mãe desse menino, que hoje está lá em cima intercedendo, atrás da mídia, está lá em cima de pé, o tempo inteiro intercedendo lá, abriu mão. Isso é serviço. Abriu mão, presta atenção, eu estou entendendo, não servir, mas está cultuando lá, está intercedendo atrás da mídia lá, porque a gente entendeu que ali precisa haver intercessão. Então, até avisar lá, avisa o pessoal, não se assusta, porque vai ter sempre alguém intercedendo lá. E eu cheguei um dia em um culto, não era um culto com essa multidão de pessoas aqui, era um culto com 10, 11, e ela apareceu lá na igreja, e estava indo, e eu estava tão entristecido, tão chateado, porque, sabe, quando você tem opções, a gente tem opções hoje aqui, então você faz um culto de 3 horas, quando não tem, irmão, você prega meia hora, você pessoa que já pregou 40 minutos, 2 horas, 3 horas, e eu dei oportunidade para ela veio na frente e falou assim: eu não vou ser crente. Foi isso que eu ouvi dela: eu não vou ser crente, eu só vou ser crente se um dia eu quiser. Minha mãe é crente, minha tia é crente, mas eu não vou ser crente. E eu respondi para ela assim: mas eu não te convidei para ser crente. Eu te dei uma oportunidade para você dar uma palavra aí, para você falar alguma coisa, como eu fiz hoje aqui. Só que daquele dia para cá, já deve estar com uns 19 anos. Não, o Edmilson é bem depois. Ela é de lá, o Edmilson é daqui. Ela está aí. Quando nós mudamos uns 2 anos e poucos, 3 anos de lá para cá, os bancão horrível aqui, eu estou pregando aqui, ela sai e vem aceitar Jesus. Eu disse: não, você já é crente. Ela falou: não aceitei Jesus ainda não. Quase 2 anos trabalhando com a gente, servindo Jesus aqui. Depois ficou grávida do Mateus. E a gente ali acompanhando, dava muita risada, comia demais, comia, né, Edmilson? Comia. Palitinho, que a irmã Cristina comia. Parou no Habib's. Ai, estou sentindo as dores do parto. Parou no Habib's para comprar, acho que a esfirra para ela comer, ela estava com fome. O Mateus veio escorregando dentro do carro, quase que não chega no Santa Marcelina. Né? Eu lembro do Mateus pequenininho em casa, a gente fazendo churrasco, demos uma asa de frango para o Mateus se assustou com a asa de frango, começou a gritar, foi um escândalo tão grande ele aquela asa. Eu falei assim: uau, você vai ficar rico. Olha que engraçado, filmei, coloquei na internet, não tem nem 200 visualizações aquilo. Não deu certo, eu achei que aquilo ia arrebentar. Ele com medo da coxa de frango, uma coxa assada, ele ficou com medo da coxa, fazia... Aí o pai dele hoje fica aí na internet, não sei quantos milhões de seguidores. O que ele falou? Desculpa aí. O que tem a ver isso? Irmãos, eu tenho olhado para as coisas. Só quem anda posicionado constrói uma história em Cristo. Você tem que se posicionar. E aí a palavra ela é bem clara. Qual a história que você está escrevendo? Eu falei: Júlio, onde é que você arrumou isso aí? Ele falou assim: pastor, minha irmã tal, porque eu ouvi só os relances, eu estava subindo e descendo, mas eu achei engraçado aquilo, porque eu sou fruto da escolinha dominical, da escolinha das crianças, e talvez os pequenos ficaram, o Felipe, que era o menor aqui, pulando para lá e para cá, mas com certeza ele viu
Talvez lá, quando ele estiver grande, ele vai falar: irmãos, eu lembro daquele machado do Carlinhos. E ainda lembra assim, porque é isso mesmo, é posicionado. Então, eu estou dizendo da palavra, tudo que a palavra diz. Talvez ele vai dizer: irmão, eu lembro do machado do Carlinhos. Onde? Que Carlinhos? O Carlinhos lá que o Mateus fez. Por quê? Porque a gente tem que ser posicionado em tudo que a gente faz para Cristo. Porque a gente é posicionado para as outras coisas da vida. Sim ou não? E a pergunta sobre essa palavra, ela é sobre mim e sobre você. Você pode dizer: como assim? Eu vou te fazer a pergunta. Quando você promete, você cumpre? Quando alguém precisa de algo seu, você se compromete de leve? Ou você promete e cumpre rigorosamente? Quem é você? Quando você fala, você faz? Ou você é daquele que sempre tem um caos? Eu estou confrontando muito isso ultimamente. Uma história para justificar a sua falha. Uma resposta na manga para toda vez que você falhar, você contar uma história para justificar. Isso é algo que nós estamos vivendo. Isso é natural, isso é normal, isso virou normal. A internet, isso é normal, mas eu sou posicionado em Cristo, então não é normal. É normal lá no mundo, é normal com quem não está comprometido com o reino. Mas quem está comprometido com o reino não pode ser normal. Eu falhei e eu tenho que me comprometer com aquilo que eu falei, que eu não devia fazer. Ontem eu falava com os homens a respeito disso. Você está vendo um corte aí na internet que eu soltei? Eu estava explicando que a gente vai arrumando desculpa para tudo, até o momento que a gente já não mais faz o que é real, até o momento que a gente já não mais se compromete com aquilo que é justo, que é equilibrado, que é equidade. E aí eu citei um exemplo muito simples. Que a gente, hoje em dia, por a gente não estar comprometido com nada, a gente vira apagador de incêndio, a gente vira bombeiro. Quando a gente vira bombeiro, a gente não se programa com dinheiro, a gente não se programa com família, a gente não se programa com o espiritual, a gente não se programa com o céu, nós não se programamos com nada. Tem gente que faltou hoje aqui, que se você perguntar o que aconteceu, a pessoa fala assim: eu acordei e perdi a hora, que hora? É que eu fui colocar a meia, aí caiu água na meia, e quando caiu água na meia, eu fui colocar a meia para secar, e eu fiquei esperando a meia secar, e eu fui tomar café, e a cafeteira desligou, e eu fui pegar o pão, e o pão queimou, e eu não fui no culto. Por quê? Porque eu não estou posicionado para ir no culto. Porque a minha vida é um improviso, se der eu faço. Eu vim para o culto hoje. Eu acordei cedo hoje. Eu precisava conversar um pouco com a Lisete hoje. Ela não quis me ouvir. Por isso que ela falou: você quer um abraço aqui agora? Eu falei: não, eu prometi que eu não ia pôr Lisete na mensagem hoje, já coloquei. Prometi. Estou posicionado. Não estou posicionado? Tá bom. Verdade, eu não estou posicionado, porque eu falei e não fiz. Verdade. Nesse ponto, nas outras coisas eu estou, porque quando eu terminar você vai entender que eu estou posicionado. Por quê? Mesmo assim eu vim para a igreja atrasado, cheguei, encostei ele no canto, aí primeira posição: não vou reclamar da porta, eu sou o pastor da igreja responsável, eles vão ter que arrumar a porta. Cheguei e falei assim: Zé, não arrumaram a porta. Desci do carro, entrei, coloquei minhas coisas ali, coloquei meu táxi para carregar, porque eu achei que estava carregando, me deu um chapéu ali, agora beleza. Aí vim aqui, olhei tudo limpinho, saí na ponta do pé, só a Karine, que não tem jeito, né? A Karine é radar, já viu e ficou olhando, seguindo. Eu olhava de costas, ela está assim, para ver onde é que eu vou. Fui até a padaria, tomei um cafezinho e voltei. Quietinho, fiquei no meu canto ali. Sabe por quê? Porque eu estava posicionado que eu vim para a igreja. Na hora que eu chamei, que eu queria falar com ela, eu ia descer, eu precisava contar umas coisas para ela, porque eu precisava desabafar, porque estava pesado demais para mim. E ia falar: quer um café? E ia fazer o café, nós ia tomar o café em casa, depois íamos se arrumar e viríamos para a igreja. Ela falou assim: eu fiz o café ontem, está lá, já tinha tomado. Aí eu comecei a falar, ela não quis ouvir. É o ponto, para quem não é posicionado, é o ponto. Eu não vim para a igreja, não fui para a igreja, por quê? Porque eu fui falar com a minha mulher, não quis falar comigo. Eu estou falando porque não é coisa... Irmão, presta atenção. Não é o Satanás que aparece com a cara de unicórnio e vem que nem um cão para cima de você. Não, porque Satanás não vai gastar força com quem não é posicionado. Para que ele vai ficar gastando energia com a gente que é um cantinho mequetrefe? Por que você não foi para aquele evento? Porque eu arrumei uma roupa de frio e esquentou. Irmão, pelo amor de Deus, dobra a manga da roupa.
Eu estou falando, filhos, eu prego simples assim, tá? Porque é isso que a gente faz. Por que eu pego no pé da galera aqui? E ontem nós estávamos falando disso. Eu falei de Uber, ontem falei de Uber. Sabe por que eu falei de Uber? Porque o motorista de Uber tem liberdade. Então ele pode trocar uma posição com Deus em relação a ir trabalhar. Agora, quinta-feira, a irmã recebeu uma direção aqui da pastora e ela ia trocar, porque não tinha jeito. Posso falar? Pode falar? Com todas as letras? Pastora, ou eu pago o meu aluguel, ou eu dou o dízimo. Ela falou assim: olha, irmã, pelos mandamentos, pelo que a gente entende da palavra, pelo que se ensina nessa igreja, dizima. Mas e o aluguel? Se não tiver o valor, conversa com o pastor. Eu falo isso aqui o tempo inteiro. Vai lá e fala com o pastor. O que ela fez? Ela contou quinta-feira aqui. Ela dizimou. E tinha que pagar um juros, e tinha que pagar não sei o quê. Eu sei que para desenrolar o rolo, ela pagou, não teve o juro, alguém ajudou, e ela veio testemunhar aqui. E eu estava falando disso ontem. Mas eu posso fazer o que eu quero. Então você faz o que você quer, e aí você não se posiciona. E por vezes, sabe o que a gente faz? Não se posiciona, mas é contador de contexto. Ou ser humano que contesta. Nós estamos vivendo isso hoje. Tudo é motivo. Irmão, está difícil pregar hoje, porque a gente prega, alguém vem e contesta a mensagem. Mas é você que está pregando. Eu no meu tempo, no meu tempo o pregador, ele era só o canal. Ele continua sendo o canal. Mas a gente agora contesta. Não, mas veja bem. Então, deixa eu correr porque eu preciso. Eclesiastes 5:5 diz assim, ó, é diretão. Melhor é que não votes do que votar e não pagar. Deus valoriza mais o silêncio de quem não promete do que a promessa de quem não cumpre. A gente precisa ser posicionado nas coisas que a gente faz. Eu não mandei a mensagem, você mandou? Aí Tiago ainda reforça esse padrão. Seja o nosso sim, sim e não, não. Porque o caráter de um filho de Deus se prova na palavra que ele sustenta, não naquilo que ele explica depois. Guarda isso. Quem está aqui, diga amém. Diga eu estou aqui. Diga se não é o que eu explico que vale. É a minha atitude. É o que eu sou de verdade. Eu preciso ser posicionado, irmão. Ah, o pastor preparou uma mensagem para mim. Sim, desde o dia que eu voltei de Jaguariaíva que eu estou preparando uma mensagem para você. Porque desde lá que eu jogo esse sapato ali e venho pregando uma série que Deus tem colocado no meu coração. Toma de volta aquilo que eu te dei e você abandonou. Então eu não estou pregando hoje aqui para mandar recado para ninguém. Eu tomei um chacoalhão. E eu falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui. É para nós, não é para mim. É para nós, não é para mim. Sabe por que ontem eu pedi? Nem até usurpei do Denis. E eu tenho certeza que você não está chateado com isso, você não é doido. Nem foi para casa e ficou, ó céus, ó vida, o pastor tomou o lugar meu, eu ia fazer uma consagração, e o pastor pegou e foi na minha frente. Não, porque entende o que eu fiz. Sabe por que eu pedi aquilo ali? Deus não me deu um trabalho, porque eu tenho que fazer palestra fora para homem e não vou fazer dentro da minha igreja. Aí eu achei tão engraçado que eu falei para o projeto, ontem foi o dia dos pastores falar, né? Eu falei, eu pedi, ela falou assim, eu também. Eu falei, então estamos alinhados. Eu não sabia. Eu falei, eu pedi entre aspas. Fui lá, tomei, falei, vamos fazer e tal. Aí ela disse assim, eu também pedi para a Natália. Pediu e esperou. Eu pedi e fiz. E deu certo, os dois no mesmo dia. Aí a gente fala, sabe? Irmão, você tem que... não é você tem num sentido de que você tem porque eu estou dando uma ordem, então porque o senhor deu uma ordem, porque o senhor é um homem comedor de feijão, que tem dor de barriga igual a todo mundo, eu não vou cumprir. Irmão, você não está sendo posicionado, é com Deus, não é comigo. Eu passo, e eu queria falar uma coisa para você assim, muito doida, mas eu tenho uma vontade de morrer hoje, só para ver o que vocês vão fazer. Pastor, porque é fácil ficar enchendo as minhas paciências, ou não fazendo aquilo que a gente fala, aquilo que a gente direciona. Olha, vem de terça porque você está aqui, que é diferente. Olha, faz assim, olha, vai para lá, ó, bota gasolina no carro, que nem a gente falou ontem. É fácil ouvir alguém falando porque você está ali, que se não tiver gasolina, você vai lá e põe gasolina para a pessoa. Mas eu queria ver, Davi, cadê o gordinho maluco, que agora é magrelo? Sumiu no mapa. Você vai ter que se virar sozinho.
queria ver. Mas Deus, dá mais um tempo para mim, beleza? Tem umas coisas para fazer ainda. Tem uns netos que eu não vi nascer ainda. Vai nascer, vou ver. Preciso botar, eu quero ver o Oliver de um lado e o Felipe do outro aqui. Não sei se eu vou aguentar não, mas eu vou ver. Marrar os dois. O bicho é bravo. Então vai ser bom porque enquanto um fica fazendo assim, o outro vai gritar com o povo do outro lado aqui. E eu só vou dizer assim, olha, estão falando, é Deus falando, é inocente. Que o Felipe, um pouco ele aparece aí. Se aparecer ali pro público, fica assim. Ó. Já viram, né? Como é que é a mão? Como é que é a mão, Débora? Ele pegou o negócio da minha mão. Ele fica com a mão assim. Quem já viu? Quinta-feira ele estava aqui. Ele vem desse lado aí que faz assim, ó. Aí você fica olhando, aí ele vem do lado de cá e vira pro lado de cá e faz assim pros irmãos. Quinta eu parei e deixei ele fazer. Fica com as mãos assim, ó. Aí virou pro Eduardo, entregou um recado pro Eduardo aí, ó. Mas eu tenho vontade, por causa dessas coisas, irmãos. Então eu venho ministrando, eu estou pegando, estou olhando lá. E domingo eu vou fechar essa série aqui. Não sei o que Deus vai falar, mas nós vamos fechar. Nós começamos com um enviado, e nós não estamos fazendo nada ainda como enviados. Mas preste atenção. João capítulo de 1 João 4, 20, olha assim, ó. Ele vai além dizendo assim, ó, ligando isso diretamente à nossa relação com Deus. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem ama ao seu irmão, ao qual viu, quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? Irmãos, se a gente não honra as nossas palavras uns com os outros, como é que nós vamos ter segurança? Presta atenção, não que Deus é inseguro, mas como é que nós vamos dar segurança para Deus na nossa relação que pedimos e esperamos dele? Você acha que Deus olha para mim, para você e diz assim, oh, que lindinho, eu vou entregar para ele porque ele tem um compromisso tão sério comigo? Não colocaram nenhum negócio em mim hoje, esqueceram, foi tão rápido, né? Irmão, a gente precisa tomar exemplo. Não precisa tomar o meu, mas tome o exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Homens e mulheres que se posicionaram, custe o que custar. É isso que eu quero fechar dizendo para você assim. Quando é que você vai se posicionar, custe o que custar? E foi engraçada a introdução, porque esse eu não coloquei. Mas crente desse jeito que não se posiciona, ia fazer um estrago na beira do Rio Jordão. Você não deixou eu falar. Eu falei, eu estou cansado. Você não deixou eu falar. Sabe por quê? Porque você ora, você busca, você jejua, você empurra, você pega com a mão, você vai, você trabalha, você faz tudo. Aí Deus manda assim, joga a madeira no rio. Não jogo? Você está louco, mano? Eu já perdi o machado, agora eu vou perder a madeira? Você é louco, mano? Você pirou a cabeção? Eu entendo. Por que não faz? Eu sei. Por que não resolve? Se tu sabe por que tu não resolve. Por que essa igreja não está lotada? Porque o vão só mudou de lugar lá. Ó. Cabe cadeira ali. Ó. Tem 15 cadeiras guardadas lá em cima. Tem mais umas 10 empilhadas ali. Tem 3 vãos faltando aqui. Tem uma galera faltando aqui, né? Uma família está fora, me pediu, avisou. Tal, mas por que isso aqui não está lotado? Por jeito até aqui eu já tive que quebrar para ficar mais baixo para os irmãos não ficar assim. Por que não tem alma? Por que a gente tem que fazer uma oferta daqui a pouco? Dizer, irmão, vamos, deposita de novo, irmão, porque senão não dá para fechar a conta, irmão. Pelo amor de Deus, tem que pintar a sala das crianças. Vocês viram que coisa linda, né, que vocês ficaram ontem? Vocês viram que coisa maravilhosa aquele negócio? Tudo melecado, precisa pintar aquele. Por que está desse jeito? Por quê? Porque Deus ainda está precisando de um homem para mandar você jogar a madeira na onde o rachado caiu. Aí eu fiquei pensando aqui, a palavra está cheia de exemplos de pessoas que foram testadas exatamente nesse ponto. Obediência sem garantia, compromisso sem explicação. E eu pergunto para os senhores e para as senhoras que estão aqui, quem está me assistindo pela live, se fosse você, o que você faria com aqueles cântaros de água, quando a Maria, mãe de Jesus, lá em Caná da Galileia, diz assim, João capítulo 2, versículo 5, fazei tudo quanto lhes mandar fazer, o que você faria? Me responde, o que você faria se fosse você na festa? E uma mulher chega lá, do nada diz assim, ó,
enche aqueles... Desculpe, faz tudo o que ele mandar fazer. Até aí tudo bem. Aí ele, que não tinha feito nada, que era filho... Presta atenção, porque é isso que a gente faz, Davi. Hoje eu peguei você para Cristo, está na minha frente aqui. É um filho de uma rejeitada. Olha lá, é o Filipão? Não. Daqui a um pouco, umas crianças estão ali. Fica tranquilo que tem gente cuidando lá. Vê lá, Débora, se precisar. Até aquele momento, ele era, para muitos judeus, um fruto de uma relação antes de casamento. Era ou não era? Ele era. Você não ouve falar que o José estava junto dele, era a mãe que estava. José acho que nem andava muito. Por mais que saber que era o prometido de Deus, mas José não estava ali, Silmar. Estava Maria, numa festa. E ele está lá pelo meio. E tem muito fariseu, e tem muito judeu olhando e fala assim, olha lá, olha lá a mãe lá. Deitou com José antes de dormir. Agora fica aí protegendo esse filhinho dele aí. É isso que você quer falar? É esse Deus que você quer prover na vida da gente? Em vez de olhar para o Deus dos deuses, o Senhor, aquele que faz independente do homem. Deus dos céus, irmãos, vamos tomar juízo e ter um posicionamento diante de Deus. Ela olha e diz assim, faz o que ele mandar. Um olhou para o outro e disse assim, tá bom. Aí ele vira e diz assim, acabou o vinho? Acabou. Não tem nada a ver com isso não. Aí o outro até falou assim, realmente, você não tem nada a ver, o filho de um casamento incerto. Mas ele diz assim, enche d'água. O que eles fizeram? Ei, presta atenção, deixa a criança aqui. Quem sabe ela vira um dia, eu ainda vou ver uma criança dessa abrir a boca e profetizar lá no rosto de um de vocês. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio, Deus é Deus. O que eles fizeram? O que eles fizeram, irmãos? Eles obedeceram. E eu obedeceria? Você obedeceria? Você amarraria seu filho para o sacrifício? Você amarraria seu filho para o sacrifício? Ô Alex, você bota bastante dinheiro no envelope dela, porque essas crianças que ficam querendo mexer aqui, porque elas querem ofertar e vocês não dão dinheiro para ela. Você pegaria seu filhinho, amarraria ele, levantaria o cutelo para matar, para sacrificar? Não, né? Você quer ser pai de multidão. A gente quer seguir Como é que Abraão fez aqui? Você quer que eu te fale a verdade? Eu tenho para mim, eu não posso atestar, porque aí eu estou sendo leviano. Eu tenho para mim que muito crente acha que isso é mentira. E nós estamos entrando numa narrativa hoje que tudo é conversa, irmã Márcia. Isso aí é um ledo engano. Isso aí é uma... Como é que chama o nome mesmo quando é uma história... Não é nem metáfora, não. Metáfora também mas é figurativo. É metáfora. Mas, sabe, isso é uma coisa que foi narrada ali só para... Porque quem não tem um posicionamento começa a falar, peraí, que é isso? Mito. Eu ia falar lenda urbana. É um mito. Se nós não nos posicionarmos, é um mito. Agora, você quer pagar o preço junto comigo? Dentro da minha casa tem um outro que diz que não foi bem assim. Está tudo certo. Mas eu vi o Israel de boca roxa lá, gelado lá. Eu vi Deus ressuscitar ele. Eu vi o Anderson vir para pegar a chave do meu carro e eu dizer, não vou dar a chave do carro. Eu vi. Você não quer acreditar, ele está ali, negrão ali, para quem, viu, vocês que não conhecem, aquele barbudão, fica de pé ali, para quem não conhece o que eu estou falando ali, está lá, esse cara morreu dentro da igreja, Jesus ressuscitou ele, ela veio dar a chave que eu vou levar no hospital, eu falei, não, mas você falou sem querer isso, mas eu falei, você já falou? Desculpa, hoje eu estou que nem o meu amigo Paulo Lutero, desculpa, você já falou? Eu falei. Mas você falou sem querer, mas sem querer Deus ressuscitou ele. Então para mim basta. Para mim basta. Talvez podia ter morrido. Você tirou ele de dentro do hospital?
que eu não sei como é que aconteceu aquilo, uma bactéria no olho do menino, e vem uma médicazinha lá falando enrolado, ele pode ficar cego e ele pode subir para o cérebro e ele morrer. Você estava lá? Eu e ela estava. Você estava lá? Quem estava lá? Alguém estava lá? O cara com o pé furado, nunca viu um negócio daquele, né? Já era uma ranzinha, né? Já tinha melhorado um pouquinho, mas ainda continuava sendo ou não? Aquele negócio todo assim, com uma tala no pé, o pé todo amarrado, porque a única veia que acharam foi lá no pé. Imagina aquele menino com o pé para cima, para baixo, e você segurando ele ali, e ele com o pezinho querendo tirar aquilo de todo jeito. Aí o médico vem e diz assim, ó, tem que deixar para tomar antibiótico, porque pode dar um problema, pode subir para o cérebro, essa infecção que está no olho dele. Até aí tudo bem. Aí, 1º de maio, consagração. O Marcos vai ser consagrado. Irmão, desculpa, eu não vim aqui para pregar de mim, mas tem hora que cansa. Tem hora que cansa. Quem sou eu na fila desse pão? Não sou ninguém. E o Espírito Santo sabe disso, e Satanás sabe muito mais ainda. Que eu não valo nada. Mas alguém precisa pregar aqui. Ó, e aí? Vocês têm que assinar para tirar ele do hospital. Porque se der qualquer problema nele, a responsabilidade é de vocês. Uma tia santa que eu tinha, ligou para ela e falou assim, que isso? Marcos ser pastor que nada, e Marcos sabe, serve para alguma coisa, e principalmente para ser pastor. Marcos é um Zé Mané. Uma tia, que era só para não ficar ruim, Deus, ela, depois Jesus, o Espírito Santo e o resto do pessoal. Estão entendendo o que eu estou falando? Minha tia era terrível. Minha tia dava ordem em Deus e no Espírito Santo e em Jesus, só não dava em Deus. Ah, é? Não era não era não. Do caixão de quinta-feira, não, aquela é outra. Vocês não estão vindo de quinta, vocês estão perdendo muita coisa nessa igreja, viu? O caixão é outro, Essas tiveram que refazer, fizeram um dobro, né? Queridos, nós assinamos e fomos embora para Sumaré. Nós assinamos, eu e ela assinamos. Ela foi em casa, a costureira foi fazer o vestido dela lá, porque eu ia ser consagrado, ela foi junto comigo. Irmã Célia, nós fomos para Sumaré, irmã Maria Freire, ser consagrado. Entendeu? Entendeu, William? É isso. Desculpa, mas tem hora que a gente prega aqui, não está brincando não, irmão. Eu falo para você, larga tudo e vai servir Jesus. Jesus vai pagar suas dívidas. Ele pagou as minhas. Você não acredita? Ele pagou. Se você posicionar, ele faz. Se você não posicionar, o final aqui, daqui um pouquinho a gente termina, você vai ver. Mas e aí? Você construiria, por favor, você construiria uma arca? A gente só faz assim, para ajudar, para você não ter que levantar, na boa. Você construiria um barco, uma arca, sem nunca ter visto chuva? Quem de vocês aqui? Deus falou, eu vou construir. Sabe o que nós faríamos aqui? Nós seríamos os primeiros acusadores de zombadores. Falaria assim, ô louco, maluco, ô doidão, ei, ô malucão. Talvez os mais que sabidores aqui, os mais sabidos aqui, ia pegar, comprar spray ali no Júlio e escrever lá na madeira, maluco. E o coitado do Noé, aí sim, carpinho no chão, cortando a madeira, alinhando a madeira. Mais de 100 anos o camarada passou. Eu estava discutindo com o pastor Gabriel, ele vai ministrar essa palavra com mais profundidade para nós, mas a gente estava conversando um pouquinho, e é engraçado, talvez ele não teve nem tempo de pregar, ele pregava com atitude, porque para construir aquele barco é enorme, a medida daquilo é muito, para um homem só, com mais 3 filhos que não conhecia nada. Eu não sei se ele tinha tempo de ficar pregando. A pregação dele era 100 anos carregando madeira. Os caras passavam e falavam, esse cara é louco. Eu queria fazer uma pergunta para você que está comigo hoje. Quem seria você? Alguém que pegaria um pedacinho de madeira para ajudar Noé? Ou passaria e chamaria ele de louco? Posição. Essa eu falo há muito tempo. Ser como soldadão, soldadona. Você daria 7 voltas ao redor de uma muralha? Estratégia de guerra.
O general diz assim: nós vamos ficar dando volta. Pô, você é louco, você bebeu? E o povo lá de cima tacando fezes neles, urina neles, e eles dando volta e tomando cocô na cabeça. Os loucos, os doidos, andaram tanto, mais de 40 anos, andando que piraram, ficaram malucos. E o Josué: vamos, gente, uma volta. Aí eu e você, sabedor de todas as coisas, dono da ciência e da sabedoria, magnanimidade, iríamos dizer o quê? O senhor está louco, você pirou. Quando nós precisamos lutar, nós estaremos cansados. Irmãos, presta atenção numa coisa: Deus é outro departamento. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar dando volta à toa nas nossas verdades. Milagre é milagre, milagre não se explica, milagre anda na contramão, irmão. Eu sei que tem muitos aqui que acreditam que esse grande peixe não existiu. Jonas também não foi engolido pela baleia. Amém, irmão? Então fica aí zanzando, dando volta em volta de você mesmo. Vocês já viram o cachorro louco? Já viram? Já viram o cachorro louco? Desculpa, vou guardar essa. Já viu o cachorro doido? Amarra uma salsicha no rabo de um cachorro louco, você vai ver o que ele vai fazer. Fica que nem um cachorro louco dando volta, correndo atrás do rabo. Corra atrás do rabo até morrer tonto. Eu desisti disso. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? É uma coisa muito simples. Mas você acha que é legal ficar vocês olhando para minha cara? Por quê? Deve ter mesmo, Jair. Alguma hora alguém vai chegar aqui. Palhaçada é essa que você tirou o sapato agora para pregar? Estou esperando. Hoje ela falou para mim assim: ontem, lavei suas meias, porque agora você está usando meia, você nem meia usava, agora você está usando. É que os meus pés são muito feios, minhas unhas são muito feias, coisa de diabético. Aí alguém vai falar: a unha dele como é que é? Então estou com meia para você não ver minha unha. É horrível estar aqui assim, eu preferia estar descalço, mas com certeza você não vai dobrar. Eu digo: Senhor, qual é o sapato? Meu Deus do céu, Senhor, qual é o meu sapato? Qual é o meu sapato? Mas é mais fácil olhar que agora eu estou com palhaçada, tirando sapato para pregar. Meus amigos, logo, tem café daqui 2 semanas. Marcão, você está louco? Onde é que você aprendeu esse negócio? E eu vou dizer para ele assim: vai falar com Deus. Porque cada domingo, cada quinta-feira, para mim é difícil. Porque nem eu estou entendendo o que é isso. Um dia Deus vai falar. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que é isso. Mas um dia desse, quando eu tive que tirar o sapato, jogar o sapato ali, porque ali o Senhor falou comigo, veio algo no meu coração: toda vez que você for ministrar na tua igreja, você arranca o seu sapato. Eu vou arrancar até o dia que Deus fala: agora você pega o sapato e põe de volta. Eu não quero ninguém arrancando o sapato aqui. Eu quero que você arranque o sapato da sua autoridade. Sapato significa dependência. Por que em vez de você olhar para o meu sapato, fazer meme, colocar meme na internet, ficar querendo questionar aquilo que eu faço, por que você não arranca o seu sapato? Você dispensaria 32 mil soldados, ficando apenas com 300? Porque a gente prega com uma graça tão grande. Irmãos, Deus olhou para o Gideão e olha, homem valoroso, né? Esses dias nós estávamos pregando lá no lagar, agora nós pegamos o outro lado. No lagar, Deus olha ele e diz assim: você é valoroso. Só que é o seguinte: se você depender de mim, você é valoroso. Mas eu vou fazer você passar por um processo que você nunca imaginou, para que você entenda que você é valoroso em mim. Gideão, eu estou feliz. Aí Gideão vai fazendo assim: quem sou eu? Aí o Senhor fala com ele: tá bom, então vamos fazer um teste. Olha, um novelo de lã, um novelo molhado e tudo seco, beleza. No outro dia, tudo molhado e um novelo seco, beleza. Depois ele vai de novo lá, faz um outro teste. Aí ele sacrifica para Deus, aí Deus o toma, tem tudo isso. Aí ele fala: beleza, agora eu vou. Chegou a hora de guerrear. Nós vamos acabar com aquela raça. 32 mil homens. Aí Deus chama e diz assim: só quero saber de uma coisa: os medrosos vão embora. Tem coragem? Posicionamento. Parar de contar história. Toda vez que eu leio esse texto eu fico assustado, Alex, porque não é uma palavra profética. É isso que eu te digo, recebe. Não. Você já imaginou, Ivan, Jefferson, já imaginou aquele monte de homem
E deviam estar tudo urrando, sabe o pessoal lá da África do Sul, não, é o outro lá que dança o haka. Eles deviam estar tudo assim. Agora nós vamos, porque Deus falou. Porque é fácil, com sapato no pé, a gente faz o que quer, a gente arrota o que quer. Aí o camarada só diz isso. Os medrosos voltam para casa. 32 mil voltaram para casa. É isso, né? É isso. É isso. 22. Dos 32, 22 voltaram para casa. 10 ficaram. Isso. Está no texto. 22 mil homens. Ele foi olhando. Rapaz, era tudo isso de medroso. Já pensou? Aí ele falou, mas assim mesmo ainda dá. Aí o Senhor manda eles beber água. Você iria beber água? Você ia brigar com o Gideão, irmão. Está pensando o quê? Eu bebo água do jeito que eu quero. O cara leva a canequinha dele para beber água, não, o Gideão. Aí, o que foi? Quem trouxer a água na mão e beber assim, ó, esse é soldado. Eles estavam com sede, de gente que pulou dentro da água para beber, além de sujar toda a água. Não era alguém de confiança que estava cuidando da retaguarda. Deixa eu correr que eu já passei do horário. Você sairia do conforto para ir reconstruir os muros na cidade em ruína? O Neemias está lá na boa. Ele é o segundo no reino. Era o rei e ele, porque ele que provava todas as comidas do rei. Vai alguém visitar ele e fala assim, como é que está a nossa casa? Ele larga tudo para ir aguentar Sambalate, Tobias, Gersem e mais um bando daqueles judeus que não fizeram nada para reconstruir. Você faria isso? E para a gente encerrar, como é que a gente pode entrar diante de Deus querendo bênção, resposta, milagre, promessas cumpridas e ter um coração disposto a tão pouco? Como é que a gente pode? A gente quer tudo, mas tem um coração disposto a tão pouco. Nós estamos dispostos a largar tudo por amor de Cristo? Como Paulo considerou tudo como perca pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, em Filipenses 3, 7 e 8? Você está disposto, irmão? Essa é a pergunta que nós vamos caminhando para o final. Você está disposto? Quando eu falei tudo, quando eu falei de trabalho, quando eu falei de uma coisa, você percebeu que tudo isso passa por isso? Está disposto a essa simplicidade? Está disposto a pagar esse preço por Cristo? Está disposto a pagar esse preço por alma? Está disposto a entregar a sua vida totalmente por amor a Cristo? Está disposto a ouvir a palavra e cumprir a palavra? Está disposto aos desafios que o reino faz? Está disposto aos desafios que o altar faz? Mas o altar, quando faz, quem é? O Marcos Ferreira. Não, o Marcos Ferreira não me representa. Mas quando você está doente, sou eu que oro por você, né? Quando a coisa aperta, você pede oração para a gente, não pede? Não, peço oração por Edir Macedo. Peça também. Peça também. Quando um parente seu morre, a gente vai lá dar uma forcinha. Alguns, né? Os outros criticam eu porque eu não fui. É que o pai dele morreu, eu estava lá com ele. Se o teu pai morreu, eu vou estar junto com você também. E eu sei que quando o meu falecer, você não vai estar comigo, é normal. Está tudo certo. Pronto, já falei o que não devia falar. Não devia falar isso, pronto, acabou, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Errei, acabei com a mensagem. Não se assusta não, nunca fiz isso, fiz hoje, é porque vocês vieram. Gente, está disposto a mergulhar? Eu tenho um anseio por ver essa igreja mergulhada, irmãos. Sabe quando eu cobro que você não vem na igreja? Eu estou nem aí para você. É porque se você pegasse o negócio, porque faz parte do pacote vir na igreja também, sabe? Porque se não vem, você não ouve uma palavra dessa. É um todo. Se você entender, é um todo, é abrir mão, sabe? Não é igreja. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Tem dia que vocês estão aí que eu tenho que ser um palhaço aqui para sair uma alegria, para essa alegria talvez representar alguma coisa para o céu. A gente vira animador de pulpo.
Você pensa que é fácil? Os cultos estão mais animados aqui. Aí alguém disse, é porque você está jejuando. Mas caramba, eu jejuei 40 dias direto. O culto que eu tive um estresse, que eu morri quase depois dele, tinha 12 pessoas na igreja, não tinha gente na igreja. Eu desci aquela escada. Se você não compraram esse último livro, vocês não compraram ainda. Precisa comprar o livro, precisa me abençoar, precisa pagar ele. Põe livro para vender aí na porta aí, tem bastante lá no carro. Pode levar, mulher, leva um livro para o seu marido aí. 50, paga lá que eu estou precisando pagar as contas com esse livro aí. Conversa fiada essa. Mas o vermelhinho, todo mundo tem. Olha lá, você vai ver lá como é que foi a história. Desci achando que porque estava jejuando, a igreja já está lotada. Ia ser um culto maravilhoso. A igreja faltou todo mundo, não tinha ninguém na igreja. Aquilo foi um... Não, a gente tem que se esforçar. A galera do louvor passou o dia inteiro aqui. Ontem o Samuca é o músico, é o cara que é o nosso maestro. Só precisamos pagar para ele. E a gente precisa dar um jeito de ajudar esse menino nessa parte, porque é ele. Mas estava com a chave de fenda junto com o Anderson, arrumando uma porta, que a porta estava lá assim, ó, e todo mundo passa para lá, só bate na porta e a porta caindo. Passou o dia inteiro quase arrumando aquela porta. Aí, e vai ensaiar, e pega o hino assim, e faz assim e tal. Aí eu fico olhando o Gabriel, quando eu estou aqui, pulo. Ele não pula, mas eu vi o Gabriel daquele tamanho, 150 quilos, quase me quebra o púlpito. Tá lá, irmão, vamos lá. Sabe por que tudo isso, irmão? Sabe por que tudo isso? Porque senão você fica sentado aí. Você dá risada, né, cara? Isso aí para ver se ele emagrece, né? Melhor, né? Mais e melhor. Para encerrar. Guarda essa aí. Se puder escrever essa última aí, que a gente está passando do horário muito. Se você continuar usando as mesmas estratégias, escreve isso na tela para mim. Continuará tendo os mesmos resultados. Se você continuar usando as mesmas estratégias, continuará tendo os mesmos resultados. Posicione-se. Custe o que custar. Não é sobre entender tudo antes. É sobre obedecer antes de entender. Você quer mudança para a sua vida total? Obedeça antes de entender. Não seja dona das narrativas. Obedeça. Faz o que a irmã fez ali, ó. Obedece. Crie primeiro o hábito de obedecer e depois você questiona. Lembra da mulher sunamita? Ela não disse para o Eliseu que ela não queria o filho. Ela falou assim, eu não preciso. Mas quando o Eliseu diz assim, você está grávida, ela não rejeitou. Ela falou, tá bom, você me deu. Vamos viver. Aí, o que acontece? O menino morre. É isso que eu queria ver da igreja de Cristo que eu pastorei. Porque, irmãos, aí vocês iam ser cristãos xiitas. Sabe, Patrícia? Senhor, eu vou me entregar totalmente. Aí você tem autoridade. Aí nós temos autoridade para chegar diante do seu Senhor. Eu não te pedi, o Senhor deu, e agora? Estou vivendo uma experiência, e aqui eu vou encerrando. Eu estou vendo uma experiência que para algumas pessoas, o mecânico que está cuidando daquela Mercedes, ele acha que eu não estou nem aí para nada. Faz 2 ou 3 meses que ele está me enrolando para montar o motor. E essa semana eu me peguei falando, meu Deus do céu, está parecendo que eu sou podre de rico, estou com uma Mercedes parada. Mas quem veio andando de Sieninha, que de vez em quando, a Gabs que anda comigo, de vez em quando ele começa... Aí eu... sabe que não é assim. Mas sabe por quê? Porque eu cheguei diante do Senhor e falei, Senhor, eu não te pedi nada. Então está pior para o mecânico do que para mim. Senhor, eu não te pedi nada. O cara lá em Goiás fez o que fez. Vocês sabem, eu não vou falar. Agora esse mecânico está me enrolando desse jeito aí. Já levou mais da metade do dinheiro. Já disse que comprou pneu. Já disse que comprou bomba. Já disse que comprou um escapamento novo. Já disse que comprou. Tem quase uma Mercedes nova lá.
Hoje fazem 20 dias que ele disse assim, 3 horas da tarde, ou eu passo aí, ou o senhor vem aqui, que ele mudou o local. Eu disse, me dá o endereço. Até agora, que eu não olhei no celular, o endereço não veio. Quem olha diz assim, está tudo bem. Não, irmão, não está tudo bem. É que é o seguinte, eu decidi pagar um preço com Deus. Eu não falo mais sobre isso. O que vai acontecer, eu não sei. Falei para o pai, a Elisete estava do meu lado. Falei com o pai dele, falei, cara, o velho homem já tinha chamado a polícia. De vez em quando vem uma vontade assim, de pegar um guincho e invadir de ré o local onde ele está, com aquela parte do guincho, já levar portão, os carros que estiver na frente, sabe? Que aquilo daquilo é bom. Teu pai já fez umas artes dessas, ele trabalhava com um guincho daquele. Aquele negócio lá é ferro puro. Sair de ré, fala, deixa eu entrar no portão da garagem onde o cara está, de ré, pá, acabar com tudo, puxar o carro, irmã Sandra, e levar para casa, deixar todo desmontado lá. Esse é o velho homem, esse é o questionador. Irmão, eu estava andando de Fusca, achando que ninguém estava vendo. Fui pregar domingo na igreja. Pastor Marcos, o Fusca, que fica andando de Fusca lá na Carmozina. Eu falei, o cara estava me vendo no Fusca. Eu não sou melhor do que você. Só que eu aprendi o seguinte, minha vida era vender o almoço para comer a janta. No mundo espiritual e no mundo físico. A Eletropaulo pode ir lá em casa e cortar a luz hoje. Sabe por quê? Deve ter umas 3 contas atrasadas. Sabe por quê? Porque se eu não passar para a tesouraria da igreja pagar e descontar de mim, eu esqueço de pagar a conta. Mas tem dinheiro na conta para pagar. Só que o dinheiro é meu, tá? Meu, não é seu. Tem dinheiro na conta para pagar. Eu esqueço de pagar. Vocês estão pagando o IPTU, não estão? Por quê? Porque chegava no final do ano, lá e vem, lá dívida ativa de IPTU. Meu Deus, esqueci de pagar o IPTU de novo. Eu tenho um problema sério para pagar essas coisas. É o horário, vocês estão mostrando para mim, né? Mas tá estourado mesmo. Mas eu precisava ministrar isso para vocês. Posicione-se. Posicionamento. Amém?